Pronto. Então, hoje é a Nelson que vai colocar seus ensinamentos para nós, né, da aula hoje, entre aspas. A semana que vem é a Marilza, né? A Marisa, né? Aliás, Marisa é minha prima. Marisa. E a dia 24, com a permissão de Deus, nós teremos aula das três aí. Torcida não Margarete, falta. Cris e... Cadê a outra? Andresa. Cadê ela? Ela tá quietinha. Né? Ela fechou. Tá certo, mais Marisa? Tá certo, tá, Marisa? Tudo certo, que vem sou eu, se Deus quiser. Tá vendo? Ela já confirmou, tá vendo? Aí já confirmou. Aí a gente faz uma torcida maior que a do Corinthians para dar certo para Margarete, para Cris, para Andrés darem aula dia 24. A gente tem une tudo, corintiano, palmeirense, São Paulino, flamenguista. De esquerda, de direita. Vamos lá, Nelcione. Eu? Cadal. Precisa compartilhar a tela, Cauê. Nelcione, deixa eu falar uma coisinha rapidinho. Fica à vontade, pode falar. Boa noite, gente. Boa noite. É o seguinte, Radal, eu tenho sentido muito cheiro de charuto. Eu conversei com a Cecília, aí deu uma melhorada, né? Depois eu comecei a sentir cheiro de... Eu não sei dizer se é cheiro de flor ou cheiro de perfume. E eu queria, então, que na hora da vibração ou da prece, eu não sei como que é, se vocês falariam, pedisse por mim ou pela minha casa. Tudo bem. Pode ser? Aí a hora que o relaxamento, a Marta for fazer, ela dirige os pensamentos para sua casa, para você. Mas não se preocupe, não. Você se sentiu mal com Não. Não? Eu não senti nem mal e nem fiquei com medo. Eu fiz uma prece rapidinho. Quem sabe seja um preto velho da boa. Ai, que delícia. Aqui em casa a gente gosta muito do... Não preto velho, a gente fala irmão José, né? Que também é um preto velho do centro onde eu frequentava em São Bernardo. A gente gosta muito dele. Mas o cheiro de charuto que eu sinto não é prejudicial, né? Não. Depois a gente conversa mais sobre isso. Tá bom. Marli, pode ser que alguém tenha vindo te cumprimentar do seu aniversário, que foi recente, né? E dar os parabéns, né? Ai, não tinha pensado nisso. Obrigada pela lembrança. Então, podemos começar? Podemos. Posso fazer a leitura? Por favor. A Seara dos Médiuns, 54, Aptidão e Experiência. Reunião pública de 29/7/60, item 192. Queres ouvir os desencarnados de maneira correta? Aspiras a enxergar-os nos reinos do espírito sem nenhuma ilusão. Pretendes cultivar o intercâmbio medianímico sem leve tisna de engano. Estendes os braços e esperas por sublimes demonstrações. Contudo, entre aptidão e experiência, há sempre distância igual àquela que existe entre projeto e realidade. Aptidão é planejamento, experiência é dedicação. A aptidão aponta o professor, a experiência faz o ensino. A aptidão indica o tarefeiro, a experiência cria a obra. A aptidão sugere, a experiência edifica. Em mediunidade,
qual acontece em qualquer outro serviço nobre, não há conquista relâmpago. Se te propões a engrandecê-la, recorda os operários obscuros da evolução que passaram no mundo antes de ti, lutando e sofrendo para que encontrasses o caminho melhor. Nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho. O suor de semelhantes heróis anônimos transparece das leis com que te garantes, do alimento de que te nutres, da roupa que vestes, da estrada que percorres ou da casa que habitas. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto da experiência de quantos lhes esposam a obrigação por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. Olha, é bem como foi o bate-papo do início da nossa reunião, não é isso? Né? Aquela colocação de que eu vou aguardar, né? Eu vou chegar lá. Exatamente isso. Você começa o seu caminho, mas você vai trilhando para que cada vez você consiga melhorar, né? Até você chegar naquele trabalho e podemos chegar perto da perfeição. Né? Gostaria que alguém falasse que se sentiu a mesma coisa. Eu não tinha feito essa conexão, mas realmente tem tudo a ver com a conversa do início. Eu achei muito interessante. A hora que eu entrei, a Margarete estava falando, o Radal argumentando, e aí veio assim, e eu tive vontade até de falar, aguardem a seara que vocês vão entender o que vocês estão falando tudo isso. Exatamente. Então, as meninas aí que estão ouvindo vão pensando. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, que a Margarete... vocês três deram sorte, hein, Margarete? Foi dar o recado justo agora com essa leitura? Pois é. E o que vem daqui a pouco vai dar mais certo ainda também. Que bom, então. Vamos para a prece? Vamos. Quem que vai fazer? Sou eu. Então, vamos lá. Então, vamos lá, Deise. Vamos lá. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar, nesse momento, mais uma noite de estudo. Estudos que nos ajudam em nossa evolução. E por isso, somos gratos por essa oportunidade. Pedimos o auxílio ao nosso Mestre Jesus e aos nossos benfeitores espirituais, para que tenhamos compreensão dos assuntos que nos serão apresentados e que sejamos divulgadores e praticantes desses aprendizados. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Amém, que assim seja. Obrigada, Deise, Margarete. Então, eu sentia isso que a Margarete colocou. O ano passado eu fiz a leitura desse livro, Nos Domínios da Mediunidade, e eu não conheço muito bem a obra do André Luiz. E aí, nessa época, era mais ou menos essa época do ano que a gente estava fazendo o curso de monitor e dirigente, e me veio a ideia de tentar fazer um resumo do livro para apresentar para o pessoal. Muito difícil, obviamente tenho que ler mais umas 10 vezes esse livro. Então,
Eu tentei, li até a página 200 novamente, ele tem 285 páginas, e eu cheguei à conclusão que são ensinamentos para mais que uma vida a seguir. Por isso que eu coloquei isso. O conteúdo a seguir não tem o objetivo de esclarecer, mas de instigar, provocar, aguçar a busca por novos aprendizados. E aí eu lembrei essa frase do Chacrinha, que eu adoro. Não vim para explicar, eu vim para confundir. Então vamos começando, fazendo uma pergunta para vocês, que é para mim também. Qual a importância da obra de André Luiz para a doutrina espírita? Qual o conhecimento de vocês a respeito da obra de André Luiz e qual a ligação com a doutrina? Você diz da obra dele como um todo ou desse livro em específico? Da obra como um todo. Foi extremamente importante, né? Porque foi ali, pelo menos até onde eu sei, o principal espírito que trabalhou com o Chico Xavier, né? Onde começou a se fomentar mais o espiritismo, de levar mais esclarecimentos, né? De sanar ali, começar a sanar algumas dúvidas, alguns maus entendidos em relação à doutrina, né? De trazer de fato a razão, né? Para o espiritismo no Brasil. Na minha opinião, essa é a principal parte do André Luiz, esclarecer, trazer a razão, né? Lembrar para a gente que não é só a fé. Mais alguém? Eu acho assim, eu li poucos livros das obras do André Luiz, mas as que eu li, ele faz sempre um link entre o plano espiritual e o nosso aqui, né? Então, ele está sempre em comunicação conosco, essas informações, ele traz essas informações para a gente, como é lá em cima, né? Como que se comporta, o que eles fazem lá. Então, ele traz essa luz para nós aqui, para dar maior esclarecimento sobre o espiritismo, o conforto, eu acho, informações, né, muito pertinentes. O pouco que eu li, né, dele. E o entendimento do próprio ser humano, né, do entendimento nosso mesmo como ser humano e com o nosso comportamento aqui na Terra também. Faz a gente entender o outro de uma maneira mais fácil. Pelo menos eu acredito, eu percebi isso, entendeu? De a gente ver o outro uma outra ótica, né? Então ele faz esse link, né? Dos desencarnados com os encarnados e vice-versa. Cadê? Osibere tem ainda? Que eu não consigo ver daqui. Tá no mudo. Ela tá quietinha. Não, eu ia perguntar para ela, se ela tem alguma coisa. Posso falar, meu senhor? Sim. Posso falar? Pode. Não, então, é interessante nas obras, né, que desde o desencarne dele, a passagem dele pelo umbral, né, o resgate dele, ele ficou 8 anos no umbral. Aí o resgate dele, né, porque várias vezes iam visitar, iam resgatar alguém, mas ele nunca estava preparado para isso. A obra ensina muito bem isso, né? Vamos supor, a doutrina para ele, domando assim as más inclinações dele, né? Ele era um médico, ele era bom, mas bom, mais ou menos bom. Ele ajudou algumas pessoas, mas é a luta dele com a arrogância dele, né? Que ele queria chegar, ele queria fazer, não queria fazer o básico, ele já queria subir degraus, né? Vamos dizer assim. E é muito interessante, né? Assim como ele vai domando, assim como ele vai aprendendo lá. E melhorando nessas más inclinações dele, né? Como médico, ele ajudou muito, né, a vida no mundo espiritual, a esclarecer bastante coisas que ele não sabia, né? Ele tinha um entendimento dele como médico aqui na Terra,
E lá abriu muito mais o leque para ele, né? Aquela obra Missionários da Luz, para mim, é um dos livros mais bonitos dessa série, né? Uhum. Eu ainda não tive o prazer de ler. Também, assim como a Marisa, eu conheço bem pouco. Uhum. Eu conheço mais ou menos também, não li todos ainda. Tem um grupo de estudo lá na Fraternidade, acho que eles estão no último livro, faz 8 anos que eles estão estudando. Você participa? Não. Eu acho que, ouvindo falar, nossa, 8 anos, mas se for estudar um livro, 8 anos é pouco. E cada vez que você lê tem mais detalhes. Principalmente no primeiro, o Nosso Lar, ele tem muitos temas para serem estudados, né? Muitos temas. Sim. Eu gosto muito não sei se você já ouviu falar no Carlos Bacelli, ele é lá de Uberaba, ele trabalhou com o Chico Xavier, e ele estuda muito a obra Nosso Lar. Tem alguns livros publicados, né? Que sobre o entendimento de alguns temas que existem dentro do livro Nosso Lar. É muito interessante. Ele veio fazer palestra aí com o pessoal do Círculo ano passado. Ano passado ele estava aí no... Ele veio mesmo. Ele veio no domingo, ele deu a palestra, mas eu não assisti. Foi a única que nós assistimos. A Radal assistiu a palestra dele, não foi? Da forma que eu vejo, sem a obra do André Luiz, vamos imaginar a Casa Espírita sem a obra do André Luiz. Então, ele, como disse a Marisa, ele fez esse link a partir da experiência dele, da vivência dele, depois que ele conseguiu sair do umbral e com uma forma de se redimir, ao mesmo tempo que ele estava aprendendo no mundo espiritual, ele foi documentando e passando esses ensinamentos para o plano terreno, através do Chico. Então, como eu disse, eu li poucos, mas em geral os livros dele eu li Libertação, tem um orientador, que é o Gúbio, este livro Domínios da Mediunidade é o Aulus, que são espiritão, né? E eles que passam esses ensinamentos para o André. Nesse livro ele já tem a companhia do Hilário, e esses ensinamentos dos orientadores é que trazem a parte moral, a parte técnica, o entendimento. E, na verdade, o André Luiz é isso, fez pelo que eu entendo, ele fez essa conexão. Então, essa é a grande importância. Algo assim como um Kardec do plano espiritual para o plano terreno. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Radal, você está escutando, tem algo para dizer? Não, pode ouvir. Então, é isso. Quanto mais se lê os livros do André Luiz, mais você vê o quanto tem da casa, na Casa Espírita tem do trabalho de André Luiz, do Chico, e dos orientadores, dos missionários que orientavam o André Luiz e os companheiros dele. Então, vamos ao livro. Esse livro, ele trata muito do trabalho mediúnico em si, visto do plano espiritual. É uma diligência, uma missão que eles fazem, que é o Aulus, o André Luiz e o Hilário, visitando algumas casas espíritas aqui no plano terreno. Então, o Aulus é o orientador, ele estuda as questões mediúnicas, o magnetismo, desde 1779. Ele conheceu Mesmer e, reencarnado no início do século XIX, ele apreciou de perto as realizações de Kardec. Não, pelo que eu entendi, ele não conviveu com Kardec, mas viveu contemporâneo, encarnado. E no mundo espiritual ele deu continuidade aos seus estudos, dedicando-se à obra de espiritualização no Brasil.
ou seja, ele não sabe quase nada. O André Luiz é o aprendiz e o narrador espiritual do livro, o autor espiritual, e a eles junta-se o Hilário, que também é aprendiz, e o perguntão da missão, que acho que nos outros livros era o próprio André Luiz, né? Agora o Hilário, que está chegando mais novinho, ele é o que faz a maior parte dos questionamentos. Então, essa é a equipe desencarnada. Agora vamos para a equipe encarnada da casa espírita que eles estão visitando. Ele informa no início do livro que são 10 pessoas, são 10 médiuns, só que no livro em si ele cita 5 pessoas, sendo que uma delas ele só cita, depois ele nem aparece mais. Então, o primeiro é o Raul Silva, que é o dirigente do trabalho encarnado. Vamos apresentar um pouquinho o Raul. Dirige o núcleo com sincera devoção à fraternidade. Isso se trata apenas do trabalho mediúnico, não é da casa espírita. É ardoroso na fé e consegue equilibrar o grupo. Pelo amor com que se incumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados. Aí tem a dona Eugênia, que é médium. Excelente órgão de transmissão, coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Intuição clara, aliada à distinção moral. Tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio. E, se eu não me engano, é esse Anélio que depois ele não aparece. Só é citado. Ou é o outro, Antônio Castro, mas eu não lembro, nós vamos descobrir. Então, tem o Anélio Araújo, que ele cita também. Quase rente para a esquerda, isso é o André Luiz narrando, tá? Isso tudo são trechos que eu copiei mesmo do livro. Parou à esquerda, é um rapaz de seus 30 anos, e aí o Aulus esclarece. Aqui temos nosso amigo Anélio Araújo, vem conquistando gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Antônio Castro, também médium, bem intencionado, senhor de valiosas possibilidades da nossa atividade de permuta, sonâmbulo, é de uma passividade que nos requer grande vigilância, desdobra-se com facilidade, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança. Comporte-se à maneira de uma criança, comprometendo-nos à ação. Então, a questão do Antônio Castro falta ainda maturidade, apesar das características, das qualidades que ele tem como médium, ainda falta mesmo a experiência. Quando empresta veículos a entidades dementes e sofredoras, quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes. Porém, será valioso auxiliar em nossos estudos. E a dona Celina. A dona Celina é top. Devotada companheira de nosso ministério, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Viúva, quase 20 anos, dedicou seus filhos com admirável denodo. Denodo é coragem. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais a que não se rendeu. Acrisolou faculdades medianímicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral. Inclusive, eu não coloquei, porque não tinha nem como colocar tudo isso, o marido era um obsessor dela no início. Quando ele desencarnou, ele era o obsessor. E isso também faz parte da batalha dela, para ela conseguir esse degrau moral. Mesmo assim, segundo o Aulus, ele cita no livro, que obviamente ela não está fora de risco de escorregar, né, de ter
as suas quedas, inclusive para o trabalho mediúnico. É abnegada servidora na construção de valores, a clarividência e clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados que ingressa. Diligente e humilde, repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador de energias benéficas. E o André Luiz cita que realmente ao lado dela eles sentiam uma deliciosa sensação de paz e reconforto. Palavras do Aulus. Não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. Ou seja, cada médium é um de acordo com a personalidade. Por isso que é importante esse conhecimento, essa apresentação de cada integrante da equipe mediúnica. Vamos para o início da reunião. Chamamento à porta provocou a saída de um dos companheiros para atender. Esse é no plano dos encarnados. Aí entra 2 enfermos, sendo uma senhora jovem e um cavaleiro idoso, custodiado por 2 familiares, transpuseram um umbral, eu não entendi o que ele quis dizer com isso, localizando-se nos ângulos da sala, fora do círculo magnético. Esse círculo magnético, pelo que eu compreendi, é onde estão sentados os médios, como a gente faz na nossa reunião. Estamos criando ali um círculo magnético. E pelo que eu entendi também, esse livro acho que é de 50 e pouco, seriam pessoas que hoje, na fraternidade, por exemplo, elas buscariam o atendimento fraterno. E naquela época eles iam para o trabalho mediúnico. Não sei se eu estou correta no meu entendimento. Se alguém aí já leu, ou se alguém pode me ajudar, por favor, pode se manifestar. Bom, aí o Aulus esclareceu, são doentes a serem beneficiados, informou-nos o orientador. Aí, um colaborador do plano espiritual franqueou o acesso de numerosas entidades sofredoras e perturbadas, que se postaram diante da assembleia, ou seja, da reunião, formando legião. Se aglomeravam em derredor dos amigos, encarnados em prece, quais mariposas inconscientes, rodeando grande luz. Só para a gente sentir o que é a responsabilidade de um trabalho sério. Vinham bulhentas, proferindo frases desconexas ou exclamações menos edificantes. Entretanto, logo que atingidas pelas emanações espirituais do grupo, emudeciam de pronto, qual se fossem contidas por forças que elas próprias não conseguiam perceber. O Aulus notificou, são almas em turvação mental que acompanham parentes e amigos dos afetos às reuniões públicas da instituição e que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras, expressas na palavra dos que veiculam o ensinamento doutrinário. Ou seja, quem frequenta e assimila os ensinamentos, creio eu, não preciso nem mesmo ser na casa espírita, em qualquer religião, se desliga desses supostos perseguidores, obsessores. Então, modificar o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam, essas entidades veem-se como despejadas de casa. Porquanto, alterada a elaboração do pensamento, naqueles que se afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições em que falsamente se equilibram. Algumas delas, rebeladas, fogem dos templos de oração como este, armando novas perseguições às suas vítimas, que até procuram o reencontro. Contudo, de algum modo, tocadas pelas lições ouvidas, outras demoram-se famintas de maior esclarecimento. Aí o André cita que essas entidades no plano espiritual pareciam que estavam envolvidos em
grande e nuvem ovalada. Alguns deles se demonstravam enfermos como se estivesse ainda na carne. E aí o Aulos esclarece para eles: nossos irmãos sofredores trazem consigo individualmente o estigma dos erros deliberados a que se entregaram. A doença, como resultado do desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, que é o que nós conhecemos de todos os ensinamentos que a gente tem até hoje. A doença permanece no perispírito. Os nossos problemas físicos são transferidos. O Hilário pergunta, mas adquire melhoras positivas em reunião de intercâmbio? Sim. Assimilam ideias novas, ainda que vagarosamente. A renovação mental é a renovação da vida. Aí, faltando 2 minutos para o início, entra no recinto o Clementino, que é o dirigente desencarnado. A integração mental entre o dirigente desencarnado, eu coloquei em azulzinho aqui, e o Raul, que é o dirigente encarnado, Raul Silva, através da prece. Então, ele fala, o André Luiz percebe que o Clementino amorteceu o elevado tom vibratório para conseguir descer a posição de Raul. E agora ele influencia a vida cerebral do condutor da casa. E eles se ligam através da prece. A prece unindo pelo pensamento os componentes da reunião. A partir de agora, o Raul dirigido pelo seu dirigente desencarnado, que é o Clementino. Primeiro caso, a psicofonia consciente. Então, da entrada no recinto, o obsessor desencarnado, um caso de obsessão indireta acompanhada de vampirismo integral. 3 guardas espirituais entraram na sala, conduzindo o infeliz irmão ao socorro. Solteirão, desencarnado, que não guardava consciência da própria situação. Nada contra ele ser solteirão, é que é importante para a gente entender a história. Informar que ele era um solteirão. Esse era o Libório. Incapaz de enxergar os vigilantes que os traziam, caminhava à maneira de um surdo cego. O que aconteceu com o Libório? Ele desencarnou, ele era um alcoólatra, vou contar rapidinho. Ele era alcoólatra, um solteirão inveterado, a mãe adoecida. Uma certa noite ele deixou a mãe em casa, saiu para Gandaia, no bom português, e ele retornou 3 dias depois, ainda embriagado. Era carnaval. Era carnaval, né? Acho que era carnaval mesmo. Voltou na quarta-feira, depois do carnaval. Aí, quando ele retornou para casa, os vizinhos já estavam socorrendo a própria mãe, porque já estava prestes a desencarnar. Ele nem tomou muito entendimento da situação, foi para um quarto que ele tinha nos fundos, e aí eu não entendi se ele ligou o gás, eu não sei se era do chuveiro, se era do fogão, e bêbado ele adormeceu, e aí ele morreu por intoxicação. E nem se deu conta que ele tinha feito a passagem. Ele acabou se ligando com a Sara. A Sara era encarnada e buscou ajuda espiritual na casa, justamente porque ela sofria o assédio do Libório. E pelo fato dela ser apaixonada por ele, ela fez essa conexão mental e ele, por isso que fala, obsessão indireta acompanhado de vampirismo integral. Ele vivia, entre aspas, através dela.
localizaram o sofredor ao lado de Dona Eugênia. Então, o mentor da casa aproximou-se dela e aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral. Notamos que Eugênia, a alma, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele a distância de alguns centímetros, ou seja, o perispírito dela se deslocou do corpo. Enquanto que, amparado pelos amigos que o assistia, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, ao qual se justapunha a maneira de alguém a debruçar numa janela. Até aí tá dando para entender, gente? Ou tá confuso? Tá todo mundo ok? Para mim tá ok, porque eu conheço a história. Agora, se as pessoas não conhecem a história, talvez esteja um pouco confuso, né? Vocês acham? Estão entendendo bem? Assim, é um pouco confuso porque é muito personagem, mas a gente vai juntando as peças. Depois a gente dá uma geral, né? Nilson dá uma geral. Exatamente. Por isso que eu falei, porque eu li uma vez, li a segunda vez e ainda é confuso. Se ler uma terceira vez, você sempre vai descobrir detalhes, porque tem pessoas encarnadas. O objetivo é justamente, o meu objetivo principal, pelo menos, é mostrar a situação mediúnica, como o André Luiz está vendo. E talvez brotar uma curiosidade de alguém ler, entendeu? Para entender mais, porque é muito interessante que no livro vem os ensinamentos morais do Aulus, né? Que não deu para colocar aqui. Então, a Dona Eugênia é a primeira médium que ela vai agora dar passividade para o Libório. E o André Luiz observa isso que eu acabei de ler. Então, leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. Aquelas coisas que a gente estuda lá, do corpo, perispírito, ligado no perispírito, que ele só é perispírito, né, o Libório. Porque eu lhe dirigisse um olhar de interrogação, a estranheza, Aulus explicou prestimoso. É o fenômeno da psicofonia consciente. O hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Então, essa psicofonia consciente, ela está ciente de tudo que ele está falando, ela está tomando conhecimento de tudo que ela está falando. Os médios aí de plantão, por favor. Se tiver alguma coisa para falar, um entendimento diferente. Adal, Márcia. Aí, quando o médio, nessas condições que ela tem totais condições de controlar qualquer tipo de espírito que se aproxima dela. Ela está ali do lado, está vigiando tudo. Então, ela permite que o espírito se manifeste de uma forma livre, mas dentro do que ela permite. Se ela perceber que vai desandar, a pessoa vai começar a falar palavrão, alguma coisa, ela automaticamente corta esse tipo de vocabulário, né? Não é totalmente consciente do que está acontecendo e permite somente o espírito falar aquilo que ela entende que vai ajudar tanto o espírito como o grupo que está ali trabalhando. Deu para entender? Tá. Seguindo. Há um breve diálogo aqui do Libório. Quem poderá suportar esta situação? Alguém me hipnotiza? Quem me fiscaliza o pensamento? Queixa-se ele do controle que é submetido pela vontade cuidadosa de Dona Eugênia. O Hilário pergunta: qual se encontra a média consciente ouvindo as frases do comunicante? É possível que Dona Eugênia seja assaltada por grandes dúvidas? O Aulus responde: é possível, sim. No entanto, nossa irmã está habilitada a perceber que as
comoções e as palavras não lhe dizem respeito. Como Hilário é teimoso, mas e se a dúvida a invadisse? Emitiria da própria mente positiva, esclarecendo aulas, né? Recusa, expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. A dúvida, nesse caso, seria congelante e faixa de forças negativas. Ou seja, se ali, durante a comunicação, ela fosse tomada pela dúvida, cortava essa comunicação. Isso aí acontece muito no pessoal iniciante, né? Vocês percebem na aula. Porque quando vem alguma situação de um pensamento na mente, a pessoa fica em dúvida. Então, automaticamente, ela está cortando a comunicação, né? Isso porque ela está iniciando, está faltando ainda experiência. Então, quando ela faz isso, ela perde uma oportunidade de aprender, de serviço. Mas é normal isso para quem está começando, né? A Márcia, que tem mais experiência também, ela pode falar alguma coisa, né, Márcia? Nada não, Radal. Nada a acrescentar? Nada. Radal já falou tudo. Radal já falou tudo. Aí vem o socorro, que é a parte onde o Silva vai fazer a conversação, então. Sobre a influência clementina, o dirigente espiritual, Silva levantara-se e dirige ao comunicante com bondade. Meu amigo, tenhamos calma e roguemos o amparo divino. Eu, Libório, estou doente e desesperado. Silva, sim, todos somos enfermos, mas não nos cabe perder a confiança. Somos filhos do nosso Pai Celestial, que é sempre pródigo de amor. E o Libório pergunta, é padre? Isso a gente escuta, tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Não, eu sou seu irmão. Mentira, nem eu conheço. Somos uma só família à frente de Deus. Libório deve ser um sacerdote fanatizado para conversar nestes termos. A paciência do doutrinador sensibilizava-nos. Raul emitia de si mesmo sincera compaixão, de mistura com inequívoco interesse paternal. Acolhia o hóspede como um familiar. Aí o Silva responde, não sou um ministro religioso, mas desejo que me aceite como seu amigo. Que risão, não existem amigos, ou seja, que piada. Não existem amigos quando a miséria está conosco. Os meus companheiros me abandonaram, ignoram porque me entravam agora os passos. Lembrando que o Libório acha que ele não tem noção dessa passagem que ele fez. Ele acha que ele está vivo. Não sei a razão pela qual me contenho. De certo deveria esbofeteá-los. O que fazem aqui esses cavaleiros silenciosos, essas mulheres mudas, a equipe mediúnica? Estamos em prece por sua paz. Devo-lhes algo? Nós somos quem lhe deve a atenção e a assistência. Estamos numa instituição de serviço fraterno. É dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. Ante um argumento enunciado com sinceridade e simpleza, o renitente sofredor pareceu apaziguar-se ainda mais. Jatos de energia mental, partidos de Silva, alcançavam-no agora em cheio no tórax, como a lhe buscarem o coração. Libório, meu irmão. Essas 3 palavras foram pronunciadas com tamanha inflexão de generosidade fraternal que o homem não pôde sopitar o planto que lhe subia no âmago. Aí o Silva convida ele a orar. Vamos orar. O visitante chorava. Via-se, porém, isso é muito importante para a conversação. Via-se, porém, com clareza que não eram as palavras que o convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Ou seja, palavras sem sentimento vazio. Ó Deus, o que se passa comigo? Aí, do plano espiritual,
o Clementino deu a ordem e trouxeram a tela de gás tenuíssima, aquela tela que a Cidinha falava que tinha medo. Acho que o Radal até falou sobre essa tela em uma aula, aí, algumas aulas atrás. O mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do... Eu não estou conseguindo enxergar o que eu escrevi aqui. E o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Em seguida, postou-se ao pé de Silva, que, controlado por ele, disse ao comunicante. Ou seja, o Clementino estava administrando a tela, aí ele se postou perto de Silva, que chegou para o comunicante e disse: lembre-se, meu amigo, faça um apelo à memória. Aí, essa história toda que eu contei sobre o Libório foi extraída da mente dele nesse momento aí, da memória dele nesse momento. Então, aí ele descobre tudo que se passou, da mãezinha dele, do abandono do que ele deixou a mãe, ele descobre do seu desencarne. E aí o comunicante vencido caiu em lágrimas. Então, grande a crise emotiva, a equipe espiritual afastou ele da médium, e aí tem os vigilantes que levaram, acredito eu, que deve ser aqueles, não lembro o nome agora, mas tem como tipo um pronto-socorro, como se fosse uma unidade das colônias de socorro que fica mais próximo, e abrigaram o Libório nessa organização próxima. Então, o Libório, em processo de transformação, afastou-se, voltando Eugênia, a médium, em posição normal. E porque a tela, agora eu vou falar um pouquinho sobre a tela, e a tela regressasse à transparência do início, pergunto, que função desempenha aquele retângulo? Aquele aparelho, esclarece o Aulus, é um condensador ectoplasmático. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para observação, mas também para análise do doutrinador que a recebe no seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Eu já presenciei muitas vezes o Radal tem essa facilidade de receber no campo intuitivo. Então, o Raul não estava enxergando o que estava se passando na tela. Ele recebia através do campo intuitivo, quem estava presenciando era a equipe desencarnada, ou seja, através do Clementino. Aí o Hilário exclama, né? A engrenagem de semelhante mecanismo deve ser maravilhoso. E o Aulus esclarece: nada de espanto. O hóspede espiritual apenas contempla os reflexos da mente de si mesmo, a maneira de pessoa que se examina através de um espelho. Mas, se estamos à frente de um condensador de forças, o êxito do trabalho depende da colaboração de todos. Exato. As energias ectoplasmáticas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados. Ou seja, a importância do grupo. Então, é o grupo encarnado que cede essas energias ectoplásmicas para o funcionamento da tela, que reflete o que está na mente do comunicante. E, por enquanto, é só. Vamos para a psicofonia sonambúlica. Esse obsessor lembrava um fidalgo, um antigo fidalgo. Aí, conforme a descrição do André Luiz, é o segundo caso, o segundo comunicante. Era uma verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo a roupagem e despedindo mau cheiro. Naquele rosto aliavam-se a frieza e a malignidade, a astúcia e o endurecimento. O Aulus esclarece: foi um fazendeiro desumano, desencarnou no século XVIII,
mas conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Nada percebe, senão os quadros interiores criados por ele mesmo, constando de escravos, dinheiros, lucros da antiga propriedade rural que enterrou o pensamento, convertendo hoje o vampiro inconsciente de almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. Odiava os trabalhadores que fugiam às garras, algemava os troncos de martírio, enfim, uma descrição de atrocidades. O infeliz foi situado junto de Dona Celina. E aí até o Hilário questiona como colocar um comunicante assim, ao lado de Dona Celina, né? Talvez ela fosse aparentemente mais frágil. Mas aí ela se desvencilhou do corpo físico como alguém que se entregava ao sono profundo. Gabi, por favor, dá um jeito. A médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava ao sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante que se coroava, ou seja, ela também, assim, a exemplo da primeira, afastou do corpo, seu perispírito afastou do corpo físico, só que de uma maneira mais, vamos dizer assim, aparentemente inconsciente. A nobre senhora fitou o desesperado visitante com simpatia e abriu-lhe os braços, auxiliando a senhorear o veículo físico. Ou seja, ela, em perispírito, ela recebeu para que ele tomasse o corpo físico dela. É isso, Sardão? É? Dela partiram fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente o recém-chegado, que não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. A média era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Ou seja, ela estava, teoricamente, inconsciente. Como ela fazia isso? Estou perguntando para vocês. Como ela controlava o comunicante, o obsessor? Eu, pelo que entendi aí, é porque, assim... Deixa eu ver se eu entendi, se eu estou entendendo certo também, né? Ela é médium, certo? Certo. Ela tem aí Mediunidade sonambúlica, sonambúlica, que é psicofonia mais sonambúlica. profunda. Um grau mais profundo, é isso? Ela não Certo? toma consciência, assim como a Eugênia toma consciência de tudo que o comunicante está falando, ela não toma consciência. É como Não, se mas ela tá no perispírito. Sim, Ela tá como um em espírito perispírito ela toma ali. consciência. O corpo, vamos dizer assim, que a partir do momento É uma que ela conexão mais retorna, profunda, certo? É. Daquele nível de conexão, ela tá numa mediunidade mais profunda, que ela tem menos percepção, que é o que aquele famoso, né, na linguagem popular, ela sai dela ali, fica meio aérea assim, só que ao mesmo tempo o espírito dela continua ali. Então ela controla pela concentração dela na ligação dela com ela mesma ali, do perispírito com o espírito, porque não é porque ela tá sonambúlica que o perispírito deixa de estar ligado ao corpo físico. Para mim é isso. A consciência do perispírito. Sim, a não consciência sei se eu tô certo, se eu tô errado, mas... digamos que aquilo, talvez não dê para lembrar, mas a Dona Celina é aquela cheia de qualidades morais. Então, digamos assim, que o controle dela é pela qualidade moral dela. Ela tem... A Eugênia seria mais razão. E a Celina, coração. Algo a acrescentar? Não, o corpo tá passivo. Mas o espírito dela, devido à conquista dela moral, o espírito dela é forte.
Então, na verdade, em espírito, ela está ali envolvendo aquele irmão infeliz com amor, com carinho, certo? Quer dizer, somente o corpo está inativo, né, passivo. Ela, como espírito, está atuante, né? Com toda a sua conquista moral, ela envolve com os sentimentos que ela tem elevados aquele irmão tão infeliz, né? E ela consegue controlar aquele irmão assim, com amor que ela realmente tem no coração. Por isso que se fala das qualidades morais dela no início. Certo? Deu para entender ou vocês ficaram em dúvida? É aquela coisa. O fato da gente ler, a gente também não tem certeza. Só uma pergunta, então, aqui. Né? Mas aí qualquer... Vamos dizer assim, o nível dela ter essa conexão mais profunda aí, sonambúlica, sei lá, difícil de falar esse termo aí. Não quer dizer que é só porque ela tem ali as qualidades morais mais acima. Né? Porque ali a mediunidade de cada pessoa não tem a ver com a moral, mas sim com a capacidade dele, não é isso? Não é a pineal? Então, qualquer um aí poderia ter assim, ela moralmente elevada, mas um espírito que não é moralmente elevado, mas tem a capacidade mediúnica tão vasta quanto ela, de ter uma conexão mais profunda quanto ela, poderia ter essa mesma conexão, não é isso? Né? Uma coisa não está atrelada à outra, né? A moralidade não está atrelada à questão da vastidão aí, da profundidade da conexão dela. Não, a moralidade, como se a moral assim, não está atrelada, assim, vou dizer, o tipo de médium, né? Você está dizendo mais ou menos isso. Quer dizer, tem os médios com a moral boa e tem os médios que têm também essa possibilidade de dar esse tipo de comunicação, mas que a moral não é tão boa. Mas porque... que eu digo assim, mais no nível de... Porque assim, tem três tipos de envolvimento, né? Tem aquela mediunidade, conexão, né, ali, que tá percebendo tudo, né? Ali tá muito tranquilo, que tá percebendo tudo, né? Que é o nível mais raso, né? Ali a profundidade mais rasa. Tem aquele que já mergulha um pouquinho mais, né? Que daí já vai um pouquinho mais, né? Tá ali consciente de tudo que tá falando, mas é como se ouvisse a palavra ao mesmo tempo que fala, não é isso? E a profunda, que é como se a pessoa que a consciência, vamos dizer assim, né? Que ela dá mais a conexão dela mais profunda. O que eu estou questionando é que justamente não é porque a moral dessa personagem, no caso, é mais elevada, que é por isso que ela tem essa mediunidade. Não é isso? Que eu acho importante a gente deixar isso desatrelado, porque se você deixar atrelado, por exemplo, a conexão, a profundidade da conexão dela, né, a questão moral dela, pode ser que saia um entendimento errado, né, de sempre que a pessoa tem uma conexão mais profunda, a pessoa tem uma moral mais alta. E subconscientemente a gente pensar o contrário. Mas, eu entendo o que você quer dizer. Eu ia falar outro nome aqui, mas... Não sei porque veio o nome da pessoa aqui na cabeça, que nem está aqui na reunião, mas tudo bem. Eu entendo o que você quer dizer. Mas, na verdade, tem um aparelho que está dando microfonia, eu não sei qual que é. Na verdade... Não tem nenhum... Desculpa, Radal, te cortar. Ô, Denise, só tem o meu microfone, que na verdade estava agora, vou desligar, o da Nelcione e do Radal, não está dando microfone. Acho que é o do Carlos Yaride, porque está aparecendo o nome dele Carlos aqui que ele está falando. Sou eu que estou falando. É o Carluxo. Desculpa, Radal. Nós entendemos que a mediunidade é dada para todos, certo? Independentemente da moral. Né? Mas, logicamente, que quando nós somos moralmente rebaixados, é muito mais fácil para a gente entrar em sintonia com esses espíritos mais moralmente inferiores. Isso é lógico, né?
No caso dela, como é uma pessoa moralmente mais evoluída, de sentimentos, essas coisas, então ela se permite se entregar a esse tipo de espírito para ajudar por amor, né? Porque dependendo um instrumento, quem está ligado realmente com o espírito endurecido e age da mesma forma, ele não sente muita situação. Um médium mais sensível, que já está melhor, se não estiver preparado para receber um tipo de espírito, os amigos espirituais não vão trazer, entendeu? Então, só realmente quem está preparado para ter a possibilidade de ajudar um irmão desse tipo. Senão, a espiritualidade não vai trazer esse tipo de espírito para prejudicar o médico, né? Uma sensibilidade melhor, mas ainda frágil, né? Então, para receber um tipo de espírito desse, a pessoa tem que ser realmente muito forte espiritualmente, né? Independente do corpo físico dela. Né? Imagina se ela não fosse moralmente forte, recebeu José Maria, o nome desse espírito. Porque tem médios que recebem só espíritos assim, fragilizados após o desencarne, né, com doenças, essas coisas. Né? Dificilmente dá passividade com um espírito mais endurecido. Né? Então, há médicos que têm condições de dar faculdade para e outros tipos de espírito. Né? Porque já estão mais fortalecidos. Né? O tipo da Márcia, muitas vezes ela fica assim meio... Né? Mas ela é fortalecida no carinho, no amor. Então, muitas vezes, através dela também, vem espíritos mais endurecidos. Né? O que não pode ocorrer quando a pessoa ainda não tem esse cabedal de fortalecimento. Né? Porque aí, tecnicamente, ele pode ter todas essas condições mediúnicas, mas ele vai entrar na vibração do comunicante. Porque a mediunidade é distribuída para todos. Não importa a moral que a pessoa tem. Nós vamos ver um pouquinho para frente, se der tempo. Pode ser a pior pessoa moralmente tem, ela tem condições de dar passividade, se assim for o caso. Mas só que ela vai dar passividade para o lado sempre errado, né? Muitas vezes ela vai usar a minoridade para obter vantagens financeiras ou outra coisa qualquer, né? Então, são espíritos que estão casados, né? Ou espíritos encarnados, moralmente baixo, ou encarnado, moralmente baixo. Então, se unem mentalmente. Então, não há perigo para o encarnado. É um domínio mental. Não sei se deu para entender, ou ficaram mais complicado ainda. Deu para esclarecer levemente, que eu falei, isso aqui tem que estudar por muito tempo. Ó. O Aulus já está desde 1779 estudando magnetismo. A gente está começando a entender a mediunidade. E ainda desse lado... Clodoaldo, Márcio, quiser falar alguma coisa? Então, se me permite aí... Por favor. Dona Celina, né? Essa é a Dona Celina. Isso. Pelo fato dela ser moralmente, ter uma vida regrada, moralmente elevada e principalmente o amor ao próximo, né? Ela deve ter um grande sentimento com todos, né? O seu conhecimento, né? Sabedora que somos todos irmãos e que temos que ajudar uns aos outros, né? E ela tendo essa moral elevada, esse amor intrínseco que ela sente por todos, ela é um espírito elevado, vamos falar assim, e de luz. E tem o grande controle de deixar, vamos falar assim, se situar próximo à sua máquina, ao seu corpo, e deixar a passividade para esses espíritos necessitados, né? E ela mantém o controle através desse incrível amor que ela sente por todos, né? Então, basicamente isso, né? Entendeu? Deu para entender, Cauê? Ficou complicado ainda. Não estamos atrelando a mediunidade à moral. Isso, exatamente. Não. Exatamente, não tem nada a ver a parte mediúnica.
mas é o controle que ela tem através da a moral dela, do amor que ela sente desse trabalho que ela sabe que é para ajudar os necessitados. Porque essa questão da mediunidade que eu falei mais, Clô, foi mais por questão de... Porque, assim, ela estava ali com o propósito de usar a mediunidade para um trabalho do bem, certo? Para ajudar o próximo. Mas tem médiuns que têm uma conexão tão profunda quanto, mas que às vezes não sabem nem da mediunidade e que utilizam dessa mediunidade justamente para fazer o trabalho oposto, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Tem um caso aqui na frente, que está no livro também, se a gente conseguir chegar. É lá? Vamos lá. Enfim. Exercendo um sacrifício voluntário, que é do seu coração fraterno, e José Maria, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pôde resistir. Permanecesse assim agressivo tanto quanto mas desse controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina as que lhe citou retaguarda nos domínios do espírito, ou seja, a mente superior da dona Celina tinha o domínio da mente do José Maria, que era moralmente muito inferior a ela. Se fosse do mesmo nível, eles iriam virar amiguinho, algo assim, para as coisas do mal. É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária. E, enfim, reparamos que Silva conseguiu o franco prosseguimento da conversa. O ex-tirano rural começava assim a assimilar algumas restas de luz. Vamos para o desdobramento. Esse é o Antônio Castro. Aquele que é um pouquinho responsável. Na teoria, eu dou uma corridinha mais rápida, que o horário está passando. Certo. Então, deixa eu ver se eu lembro, eu conto a história. Profundamente concentrado, do tórax com... Enfim, o Antônio Castro, ele tinha a capacidade do desdobramento. Então, na equipe mediúnica deles, recentemente tinha falecido um componente que estava em tratamento. Eles fizeram o desdobramento do Antônio Castro, meio desastrado, porque ele ainda não era muito experiente na coisa, ou seja, ele adormeceu e o corpo dele, o espírito dele em desdobramento viajou até onde estava esse amigo da equipe desencarnado, e de lá ele trouxe uma mensagem. Então, através do Antônio Castro, vamos chamar lá de Oliveira, o amigo deles que estava desencarnado, e não tinha condição de vir porque ele ainda estava também se recuperando do lado de lá. Ele enviou uma mensagem aos companheiros ali encarnados do grupo. Possessão ou epilepsia. Esse não estava na roda, são as pessoas que estavam do lado assistindo a reunião, porque, pelo que eu entendi, como eu disse no começo, as pessoas em tratamento de desobsessão, elas acompanhavam a reunião. É como se nós abríssemos as nossas portas lá para o pessoal que vai no atendimento fraterno. Então, ao invés de passar pelo atendimento fraterno, eles vão direto lá na reunião lá em cima. O caso de Pedro. O Pedro estava ali para ser atendido e, por objetivo de estudos, o dirigente desencarnado autorizou que liberasse, porque a equipe desencarnada tem o controle desses espíritos obsessores que vão comunicar ali na reunião. Então, ele autorizou e veio um espírito e agarrou no pescoço de Pedro. Eles se engalfinharam numa luta, que estava provavelmente temporariamente afastado, porque ele estava procurando ajuda no centro. Esse espírito, de muito tempo, eles eram, digamos, obsessores um do outro. Era o irmão de Pedro, que ele prejudicou muito no passado, e como o irmão não tivesse perdoado,
ele ainda trouxe para essa encarnação. E o que aconteceu? O Pedro, quando se engalfinou em luta, ele passou por um processo de epilepsia, que é isso que é interessante, que até... não sei se a Marisa de Leal está aí, a médica. Eu não sei até que ponto essa situação da epilepsia é um caso de obsessão. Não creio que todos os casos de epilepsia sejam um caso de possessão. Porque eu, no caso, há um bom tempo atrás, eu tinha uma cachorrinha. Então, como que isso pode acontecer com um animal? Mas, enfim, eu coloquei aqui para a gente pensar e depois, mais para frente, quem sabe, conversar mais a respeito. E aí até o Hilário questiona se ele é médium, o Pedro é médium. E o Aulus esclarece, sim, que ele é médium, porém precisa se desenvolver moralmente, que aí cai naquela situação que a gente estava conversando agora há pouco, e que desenvolver quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir, para que no futuro ele seja um trabalhador do bem, digamos assim, utilizando essa mediunidade de forma construtiva. Sonambulismo torturado. O que é o sonambulismo torturado? É também um tipo de mediunidade e, pelo que eu entendi, eles chamam de torturado ainda quando não se atingiu um nível equilibrado, onde se possa justamente trabalhar essa mediunidade de forma positiva, que é mais ou menos a mesma situação do Pedro. Essa moça, ela chegou na reunião, estava ali também ao lado de Pedro para ser tratada, e de repente ela começou a gritar, filha desnaturada, criminosa, criminosa. O que era? No passado, numa vida passada, ela era uma filha adotiva que matou o pai dela envenenado por conta de ficar com a herança, sendo que teve como, digamos, mentor o atual marido nesta encarnação. E na época, ele interessado no dinheiro do pai, ele convenceu ela a matar ele. E o que aconteceu? Ele não perdoou, obviamente. Depois, esse pai deveria vir como filho deles. E ela cometeu um aborto. E, mais uma vez, ela se complicou um pouquinho mais. Então, ela vive esse chamado sonambulismo torturado, porque ela não tem consciência dessa comunicação que ela está dando. Essa clarividência eu vou pular, mas eu só vou deixar falar algumas coisas aqui que eu achei interessante. Nessa situação, as mensagens que a gente costuma passar no final, então o Clarencio iria passar alguma mensagem, então eles colocaram-se em posição para receber as mensagens, e aí é uma coisa comum que acontece com a gente, às vezes, de ter, dentro da reunião mediúnica, eu vi montanhas, eu vi alguma coisa. Então, a dona Celina e a Eugênia relatam que elas viram um prédio, viram escolas, e aí o Hilário questiona, né, se elas teriam, o que elas teriam visto, porque eles não viram nada disso. O que aconteceu? Elas se conectaram com a mente do Clarencio, que é o dirigente espiritual, e nessa situação ela tem a visão de uma escola que está sendo construída no mundo do espiritual, que está na mente do Clarencio. Isso aqui, que é justamente uma questão de mediunidade mal utilizada. Isso, eles escolheram esses estudos na rua, onde eles passaram na frente de um bar e aí uma situação chamou a atenção, briga, alguma coisa assim. Ou aí estavam
apenas os três, o Aulus, o Hilário e o André Luiz. Aí o Aulus convidou eles a entrarem. Indo para o fundo do bar tinha um jornalista. Esse jornalista estava com uma entidade bem feiosa grudada nele, que estava fazendo a cabeça para escrever uma reportagem sobre uma moça, porque esse era um obsessor da moça, o desencarnado era o obsessor da moça, e de alguma forma ele queria prejudicá-la. Então, esse jornalista é médium sem a moral suficiente para praticar a mediunidade, que futuramente ele, tendo essas condições morais, ele será um ótimo trabalhador. Aí fala, nosso irmão desconhecido é médium psicógrafo, que é o jornalista. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz sobre a nossa vista. Imanta-se na imaginação e assimila as ideias, atendendo aos propósitos escusos através dos princípios da indução magnética. Animismo. Isso para quem tem dúvidas a respeito se essa comunicação é minha ou não, é um caso bem interessante. Também é uma pessoa que está na reunião para ser socorrida, e aí ela grita, quem me socorre, quem me socorre? Covarde, por que apunhalar assim uma mulher indefesa? E o Hilário, André Luiz, olham perplexo, falam, não vejo a entidade de quem a nossa irmã se faz intérprete. A única coisa que eles estavam, o único desencarnado que eles estavam vendo era um homem mais próximo, mas ele se comunicaria como um homem, se fosse ele que estivesse influenciando. Aí, André Luiz fala assim, observa nossa vizinhança um triste companheiro desencarnado, mas ele não está telepaticamente ligado à nossa amiga. O Aulus esclarece, estamos diante do passado da nossa companheira. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica, tudo procede dela mesma. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo autêntico de animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente, quanto apenas exterioriza o mundo de si mesma. Esse obsessor já era de outra vida e encontrou ela nessa vida. Então, a comunicação que ela estava dando, que até a gente já chegou a falar aqui a respeito, era ela mesma no passado. Que o choque da encarnação, desencarnação, não conseguiu desligar ela desse obsessor e ela ainda tinha isso na mente, de uma forma inconsciente. Isso aqui são palavras do Aulus, que é a respeito de animismo. Muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era, ou seja, nós espíritas, sob a égide do espiritismo, vem convertendo a teoria animista num travão injustificável, a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. Essa psicometria são coisas que eles recolhem dentro de um... Vocês sabem o que é psicometria, né? Que é aquela função de tocar nos objetos. Não sei se teremos oportunidade de fazer esses exercícios. Tocar num objeto e, através do objeto, identificar coisas a respeito da a gente da fez, vida não da fez, pessoa. gente? Já fizemos? Já. Não lembro. Foi no terceiro ou no quarto ano mesmo? Esse ano eu não lembro. Ah, que legal, que bom que vocês fizeram. Esse aqui não foi feito ainda, não. Mas se você fizer, tá ótimo. Foi com o Eduardo, ano passado. Foi no passado.
Então, falando rapidamente, numa instituição como esta, que é o museu, é possível realizar estudos interessantíssimos sobre a psicometria, que é a faculdade de ler as impressões, recordações ou contatos de objetos comuns. Muitas entidades desencarnadas dentro do museu iam e vinham, revestidas de fluido opaco que formava... eu verifiquei que algumas preciosidades, ou seja, as coisas, as peças que estavam no museu, elas eram revestidas de fluidos opacos, na visão do André Luiz, massa acinzentada ou pardacenta, que são deixadas, né? Não sei se seria ectoplasma a palavra, que creio que não, mas são as impressões que nós deixamos naqueles objetos mais queridos. Ali tinha um relógio, onde o André Luiz tocou e viu toda a cena onde se encontrava esse relógio, porque o casal que era dono do relógio, desencarnado, às vezes eles ainda visitavam o museu, porque era um objeto querido. Teve uma situação também onde eles viram uma moça junto de um espelho. Esse espelho foi dado a ela por um pretendente que nunca voltou para se casar com ela, mas ela tinha aquele espelho como uma lembrança do ser amado. Então ela desencarnou e ficou ali. Imagina você você pegar um espelho desse e levar para casa. Leva a mocinha junto. Ainda bem que é moça, né? Você homem não dava, não. Ainda mais espelho, né? Espelho seria uma moça. Muito importante o estudo da força mental. Considerei sobre forte impressão. O Aulo sorriu. Oliveira, e por hoje é só. E a gente vai para o Evangelho e depois, se der tempo, a gente comenta alguma coisa. É Evangelho agora, né? Não sei que alguém tem alguma pergunta para fazer aí. Não sei que horas são. 9 horas, ainda estão. Eu queria falar alguma coisa, se for possível. Por favor. Então, assim, eu achei super legal, Nilcione, mas uma outra aula nesse sentido seria mais legal ainda se você falasse, olha, vamos ler o livro todos, né? E depois sim dar aula, porque aí seria uma troca assim muito grande, porque a gente teve um apanhado do que você leu e entendeu, né? Passou para nós, foi legal. Mas a troca do entendimento de outras pessoas, por exemplo, eu poderia participar mais se eu tivesse lido o livro também, né? Porque a gente não tem, assim, na hora, falando, a gente não consegue, eu pelo menos não consigo montar um entendimento sobre o assunto. Então, se a gente tivesse a oportunidade de ter lido o livro antes, né, que eu não li no caso, eu acho que a aula seria mais produtiva. É uma opinião minha, não sei se todos concordam, embora eu tenha gostado muito da aula, né? Eu só acho que seria assim, mais legal, que haveria mais troca se a gente tivesse lido antes. É a minha opinião. Isso na verdade seria um estudo, né, Dalva? Não tem mesmo como... Eu falei, eu li, gostei, achei interessante passar mesmo no sentido de despertar curiosidade, sabe? Que realmente para entender de cara é muito difícil, mas é mais para passar mais ou menos o entendimento do que consta na obra, do quanto a gente pode enriquecer os nossos estudos através da obra do André Luiz. Porque é uma ideia interessante, a gente pode combinar de ler o livro, mas isso é o que o pessoal faz mesmo lá na prateira, é o estudo. Sem dúvida, sem dúvida. Se o objetivo era despertar a curiosidade, atingiu o objetivo. Obrigada pelo depoimento. Para quem leu o livro, fica mais fácil para entender, isso eu concordo. Com certeza. Para quem nunca leu, realmente é meio difícil. Mesmo para quem já leu 1, 2, 3 vezes, realmente tem coisa que é difícil entender aí, né? Tem que estudar bastante. Mas como diz, né?
A casa já tem esse curso quinta-feira à tarde, né? Está parado por causa da pandemia aí. Mas a casa está pensando em voltar a fazer o estudo do André Luiz desde o nosso lar, os mensageiros, e vai embora até o último livro lá, como que é o nome mesmo? A Vida Continua? A Vida Continua. Inclusive... Só que aí leva tempo, né? O pessoal estudos... da tarde já está assim, 8 anos estudando. Mas eu acho que assim, que eu trazer o... Eu gostei bastante porque, assim, pelo menos eu nunca li esse livro e já tinha ouvido falar bastante dele, né? Eu acho que, de repente, porque acho que a Nilcione teve que dar uma acelerada por causa da hora, né, Nel? Sim. Mas eu acho que seria interessante, de repente, dividir essa aula do livro, por exemplo, em mais de uma. E aí a gente ter uma aula, por exemplo, só, sabe? Só sobre uma determinada situação. E aí, mais falar, de repente, sobre a situação como um todo e depois dar um exemplo, sabe? Por exemplo, falar sobre a dialogação e aí dar um exemplo de diálogo. Eu acho que ia ser mais fácil de entender as ideias. Apesar de eu ter gostado bastante, porque eu tive um pouco mais de contato com esse domínio da mediunidade por conta de um amigo meu que ele já tinha me falado a respeito do livro. Mas eu gostei de ter tido essa aula nos domínios da mediunidade, porque eu acho que vai atiçar todo mundo aqui a ler, pelo menos, o livro. Porque ainda tem, eu também sou bem leiga na obra do André Luiz. Tem mecanismos da mediunidade. Dois Mundos. Esse eu não li ainda também. Então, o estudo completo deve ser bem... Que, inclusive, até uma coisa que dá pra gente... Eu acho que estudo é uma coisa que dá pra gente fazer de forma virtual, né? Tem mais ou menos 16 livros. Eu posso falar uma coisinha rapidinha? Assim, tem uma... Agora, assim, nesse período aí que a gente está sem a aula presencial, tem várias lives que estão acontecendo, né? Então, eu estou seguindo, assim, chama Rede Amigo Espírita. Por acaso, eu estava olhando o meu Facebook numa terça-feira, tinha um moço, o nome dele é Otávio, ele é de um centro espírita lá de São José do Rio Preto. E naquele dia, ele estava começando o estudo, sabe do quê? Da Revista Espírita. Eu achei tão interessante, né? Porque ele falou assim, também, que é interessante essa de André Luiz, sobre André Luiz. Eu adoraria estudar assim, mesmo que por 8 anos. Aí ele falou que vai levar 10 anos para a gente estudar todos os 10 volumes da Revista Espírita. Nós estamos bem no comecinho, acho que está na 3ª aula. Eu achei interessante, né? Assim como virtualmente é possível mesmo estudar essa de André Luiz, né? A gente lê em casa antes, aí chega no dia, discute, né? Discute as dúvidas, essas coisas, né? Achei interessante. Mas são 10 anos de estudo da Revista Espírita. Achei muito legal. Parece muito tempo, mas quando você começa a estudar, eu falo, nossa. E é uma vez por semana, né? Das 5 às 6, nesse canal aí, pelo Facebook, Rede Amigo Espírita. Só a gente não pode esquecer que o principal são os livros de Kardec, né? Exatamente. É o que ele falou, a psicologia dele, né? De André Luiz. Esses livros do André Luiz e do Emmanuel, eles são complementares à obra de Kardec. Então, eles trazem na prática, né? O que o Kardec colocou, digamos, em teoria, o André Luiz complementa na prática. Através da experiência dele, né? Que ele nem era assim moralmente tão evoluído, mas ele teve esse start de trazer essa missão de trazer esses ensinamentos que, através desses orientadores, é muito rico, é muito bacana. O Caio é novinho, ele tem bastante tempo. Agora a gente continua estudando do outro lado.
Ô, Radal, você fala como se você não... Como se você não estudasse nada, né? Como se não soubesse nada. E outra, você pode esquecer que você vai ainda ter muito tempo para estudar, fião. Tudo não para, não. Você pode continuar estudando aí, ralando, senão, ó, para tentar diminuir lá, senão já era. Então tá bom. Vamos lá fazer o evangelho? Quer fazer o evangelho hoje? Sou eu. Então vamos lá, Edson. Hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, que tem o título Moral Estranha. Na parte, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Itens 7 e 8, diz o seguinte: E a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permite-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. E tu vai e anuncia o reino dos céus, o reino de Deus. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. O que podem significar estas palavras? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações precedentes já nos mostram, antes de mais nada, que na circunstância em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o pai. Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou dizendo, não vos inquieteis com o corpo, mas pensei antes no espírito, e de pregar o reino de Deus e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Aqui, Jesus, nesse momento, aproveitou mais uma oportunidade onde existia uma situação para ele colocar um ensinamento. Nessa parte aqui do capítulo 23, Moral Estranha, nós já vimos várias coisas que não condiz com o que entendemos simplesmente pela frase que está sendo estudada. Na grande maioria das vezes, é apenas um simbolismo, é apenas um gatilho para que desperte em nós o entendimento de uma coisa mais profunda. Jesus usava aqui algumas palavras para que ferisse realmente, para que disparasse dentro do coração dessas pessoas o ensinamento que ele queria dizer. Nesse caso aqui, entendemos que ele não estava negando o direito do filho sepultar o pai. Entendamos ainda que o pai, naquele momento em que se passava essa situação, tinha uma força, tinha um simbolismo muito maior até do que existe hoje. Hoje o pai já é o condutor da família, juntamente com a mãe. Mas naquela época, o pai tinha um simbolismo muito mais forte, porque basicamente ele guiava toda a família. Os filhos seguiam os passos dos pais. A gente observa pelas próprias profissões, né, da época. Se o pai tinha uma profissão, basicamente o filho seguia aquela mesma profissão, porque não haviam alternativas de ensino. Era coisa passada de pai para filho. Então Jesus pega esse simbolismo do pai, que era uma coisa muito importante
naquela época, uma coisa terrena, e coloca na parte espiritual, onde o filho entendesse que ele realmente tinha o direito de sepultar o pai, mas que ele não desse tanta importância às coisas materiais e despertasse nessa pessoa, despertasse nesse coração a importância da coisa espiritual, que ele entendesse que sim, poderia sepultar o pai, poderia ter o respeito, tudo aquilo, mas que ele fosse lá, fizesse isso e voltasse rapidamente para o trabalho. Que o trabalho o que é? Levar os ensinamentos de Jesus, disseminar os conhecimentos que ele estava recebendo e explicando ao povo, disseminando a ideia de que o mundo realmente que valia era o mundo espiritual, que aquele momento que ele estava passando ali era um momento muito rápido e passageiro no sentido de não ter ali uma ligação sensível. Ali simplesmente era uma parte grosseira, né, de uma passagem rapidamente aqui de nós encarnados, mas que ele se atesse a levar os ensinamentos de Jesus, a divulgar a nossa a pátria real, que é a pátria espiritual, que isso sim é que teria valor, que ali estaria todo o esplendor e ali ele receberia todas as coisas boas que ele fez, ele receberia no mundo espiritual. Então, a mensagem é que não se dê tanto valor ao mundo material, entendendo que as coisas são necessárias, que precisamos dela e que temos que ter respeito, sim, pelas coisas que são importantes para nós, mas que o principal é que entendamos que a nossa pátria é a pátria espiritual e é nessa que nós temos que trabalhar e divulgar e dar total importância. Foi isso que eu entendi. Muito bem. Então vamos para a vibração, depois a gente comenta. É vibração agora, né, Márcia? Nesse momento, já mais abastecidos, elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nos imaginando todos unidos em um gramado, sentindo cheiro de grama fresquinha, todos sentindo muita paz, muita tranquilidade. Nos juntamos, emitindo muita luz. Luz para nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso planeta. Essa luz carregada de amor, de alegria, de reconforto, vai envolvendo todas as famílias. Vibremos pelos governantes, para que eles tomem as decisões mais sensatas nesse momento tão complexo e que todas as famílias tenham o amparo necessário material para lidar com essa situação. Vibremos por todos os enfermos, para que eles e suas famílias sintam-se apoiados e não esqueçam de que sempre estão acompanhados e são amados por Deus.
Vibremos pelos profissionais da área da saúde e por todos os outros profissionais que nesse momento trabalham arduamente para controlar, para informar, para cuidar, para esclarecer a todos nós. Que eles e suas famílias tenham nesse momento uma tranquilidade, uma luz que os envolve, para que unidos e apoiados pelos seus familiares, continuem contribuindo para toda a sociedade. Vibremos pelos nossos irmãos que estão privados de sua liberdade. Que eles tenham a oportunidade de despertar para a sua reforma íntima. Vibremos por todas as instituições que auxiliam idosos, crianças, para que continuem tendo doações necessárias, para que continuem tendo a estrutura necessária para se manterem. Vibremos nesse momento por nossa casa, por nosso lar. Que Jesus higienize todos os cômodos, tirando de lá todos os miasmas, qualquer conflito que possa ter tido, qualquer ressentimento, deixando nas nossas águas tudo aquilo que é necessário para o nosso refazimento. E a lembrança de implantarmos sempre o Evangelho no lar. Vibremos por nós mesmos nesse momento, por algum problema particular, que por alguma razão estamos com uma dificuldade maior de passar. Para que tenhamos o reconforto do Evangelho e não desistamos, que enfrentemos até conseguirmos superar este desafio. Por último, mas não menos importante, vibremos pelos nossos irmãos que não conseguimos enxergar como irmãos. Para que um dia todos nós possamos nos amar e nos apoiar. Que assim seja. E que nesse momento, ainda envolvidos, que estamos pela luz de Jesus, em sintonia com o nosso guia espiritual, elevemos nosso pensamento a Deus, tendo a certeza que Ele irá nos conduzir e atender essas nossas necessidades. Pedimos nesse momento que a espiritualidade possa ministrar o passo coletivo. E ainda em sintonia com o nosso mentor espiritual. Que assim seja. Desculpa, Cauê. Então vamos permanecer em sintonia, com o pensamento elevado, abertos à espiritualidade. E se assim formos intuídos com qualquer mensagem, que seja uma palavra, um sentimento, não há distância para o pensamento. Estamos todos conectados e vamos ouvir o nosso coração, a nossa mente e ficar à disposição.
filha. Que a paz esteja com todos vocês. Eu estou muito feliz. Vendo que os filhos estão tudo crescendo. Filha, não atormente o coração. Não traga tristeza ao coração. Olha quantas coisas maravilhosas que Deus põe ao seu alcance. Não deixe seu coração ficar magoado, preocupado. Mas confia sempre. Faz o que tem que ser feito. Faz da melhor forma que pode. Mas não deixa as amarras da indecisão, da dúvida, prenderem os seus pés. Acredite sempre, pois nunca estão sozinhos. Estão sempre acompanhados dos irmãos de luz. Agradeçam pela oportunidade que estão tendo de vivenciar esse momento de crescimento pessoal, enfrentando, amparando, ajudando a todos que estão passando por dificuldade. Não deixem se amolecerem. Fiquem fortes, corajosos, confiantes, pois o amor vence tudo. Muito agradecido, em nome do grupo. Então, vamos pedindo autorização para encerrar a nossa reunião. Por favor, quem for fazer a prece final é a Denise, né? Quem que vai fazer a prece final? Eu, Denise. Ok, por favor. Agradecemos a noite de estudo, todo aprendizado, todo o preparo, a mensagem que nos foi enviada, que Jesus nos envolva com seu amor, com sua luz, nos acalmando, nos orientando, nos protegendo, nos abençoando, para que tenhamos luz e sabedoria para lidar com as dificuldades do dia a dia. Tudo o que lhe pedimos, Senhor, que o nosso Mestre nos acompanhe e nos guie, e nos faça cada vez seres humanos melhores. Assim seja. Que assim seja. Muito bem. Seja. Encerrar a gravação, tá? Tá, ok.